força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight of the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI is an as a word. Oh, people stand here and around the world. Oh, BNI is an as a word. Oh, people stand here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Pode Contar Histórias Reais de Sucesso, onde eu entrevisto os membros do BNI. Eu sou Adelaide Maia Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga e também da região metropolitana de João Pessoa. Hoje estou gravando de João Pessoa, diretamente daqui, da Paraíba, aonde a gente recentemente lançou a primeira equipe e vamos receber alguns membros dessa equipe para contar um pouco da história deles aqui também. Quero agradecer a parceria de sempre do Felipe Conduta, que junto comigo divide essa diretoria executiva. Recebendo hoje aqui o Lucas Cavalli. Muito obrigada, Lucas, por ter aceito esse convite. É um prazer ouvir um pouquinho da história de vocês e saber o que é que vocês estão construindo já dentro do BNI. Olá, pessoal. Primeiramente, agradecer a Adelaide pelo convite. É um prazer imenso estar aí com vocês, né? E tudo que refere-se a BNI, tem a BNI, é uma satisfação imensa e é algo que move diferente, né? É vermelho cor de sangue, né? Quem entra na BNI, o sangue ele continua vermelho, mas só que ele vai em letrinhas do BNI. Me conta uma coisa, como que foi a tua primeira vivência com o BNI? Onde é que você escutou a primeira vez? Como foi isso? A BNI, eu sou de São Paulo, né? Hoje moro aqui em João Pessoa. E a primeira vez que eu ouvi o BNI foi quando eu estava fazendo a formação em coaching integral sistêmico e com algumas pessoas que trabalhavam não estavam fazendo curso comigo. Eu vi as postagens de alguns de cidades diferentes lá do interior de São Paulo, da BNI. E foi me gerando interesse, eu acabava perguntando e eles falavam bem raso mesmo. E quando eu vim para João Pessoa, né, uma forma de buscar, né, maior visibilidade, até mesmo de poder interagir, eu comecei a buscar grupos e perguntar se existia a BNI aqui. Quando na verdade ainda não tinha e coincidiu até com o momento que você estava para iniciar. Mas a BNI eu conheci mesmo quando eu estava em São Paulo. Aí fica a dica para você que está nos acompanhando, membros, por favor, quando alguém perguntar sobre o BNI, expliquem melhor, façam melhor, convidem para uma reunião. É fato que a gente costuma dizer que o BNI não se explica. Então convide para uma reunião para que essa pessoa possa ter a vivência do BNI. E assim, foi legal que foi através de um cliente que eu estava fazendo uma transição, né, para uma outra empresa que entrou. E aí essa pessoa que eu fui fazer o contato para a gente interagir, porque para mim, pessoas que trabalham na minha mesma área, agência, o que seja, eu não vejo nenhum como concorrente, eu vejo assim como possibilidades de parceria. Sim. E aí quando eu fui falar com ele, ele comentou que ele foi indicado por um grupo de São Paulo, que um amigo dele que estava lá dentro, e passou o contato dessa pessoa. Aí eu entrei em contato com ele para saber, né, como que era esse grupo, se era um grupo só voltado para minha área ou se tinha outras áreas envolvidas. Ele pegou e falou assim, não, você precisa morar aqui em São Paulo, você não pode estar em outra cidade. Aí eu fui perguntando mais a fundo, aí esse membro ele pegou e explicou, e foi aonde eu comentei com ele sobre a busca que eu estava, e ele passou o contato do Cleiton, que é Sim, do Cleiton Benizzi. Do Cleiton Benizzi, exatamente. Tá. Aí foi através do contato dele, que inclusive acho que na época ele estava ainda em Minas Gerais. Sim. Que aí a gente foi até chegar até você. Então a primeira vez que você participou de uma reunião do BNI já foi aqui? Foi aqui, a seu convite. Que maravilha!
E me fala o que é que você achou dessa primeira reunião que você assistiu. Olha, a primeira reunião foi assim, eu pude ver um ambiente diferente de outros grupos que eu já fui visitar, né? Onde tinham pessoas que estavam lá pautadas em contribuir, né? Estavam muito pautadas em contribuir, em abrir espaço para você poder se apresentar e também entender do seu negócio. Isso desde o primeiro momento eu senti isso. Não estou falando mal de nenhum grupo de network, acho que cada um tem a sua metodologia, cada um tem o Sim. seu perfil e está tudo bem, mas é algo assim que você se sente mais leve, porque você se sente num ambiente onde todo mundo quer contribuir e ajudar, e não um ambiente onde você tem um monte de tubarão, parece que está num aquário com um monte de tubarão, onde as pessoas estão lá com sangue nos olhos de querer somente vender, 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 e nessa de só querer vender, vender, as pessoas acabam que nem ouvem o que você tem a dizer sobre o seu produto, porque eles estão mais preocupados em oferecer o seu produto do que propriamente em ouvir o que você está para oferecer. E isso que eu senti de diferença. Se você pudesse dizer assim, qual é a diferença do BNI para os grupos que você já ouviu falar de network? Primeira coisa, disparado, metodologia. A metodologia, eu até hoje, né, já trabalhei muito com processos, trabalhei em empresas como responsável de desenvolvimento de produtos, e eu não vi nenhum produto, eu não vi nenhuma empresa, nada funcionar de forma falha se tem uma metodologia, se você tem um processo. Então isso me chama muita atenção. Ela é pautada em processo e os valores, a cultura, né? A cultura que mais me chama atenção é o Giver Gains, aonde você aprende que não é só uma passagem bíblica, mas ela traduzida dentro do BNI é o quê? É se doando mais que você vai receber. E também sobre uma questão que você aprende no seguinte: você tem, eu aprendi muito que tem um gráfico do sucesso, né? Que esse gráfico do sucesso ele é pautado em crescer, mas contribuir. Então, quanto mais você contribui, mais você cresce, e essa linha que passa aqui, o seu sucesso ele acaba sendo mais rápido. Essa é a ideia realmente do BNI. É muito bom ouvir isso e saber que você, como membro fundador, tem já essa propriedade de pensamento com relação ao que a gente faz dentro do BNI. Hoje, o que vocês fazem dentro do BNI. A gente já lançou o grupo de vocês, agora vocês estão crescendo. E me fala como é que é vivenciar semanalmente, porque para vocês que estão nos assistindo, reuniões do BNI são semanais, não é algo que eu vou encontrar com você eventualmente para tomar um café ou tomar um vinho, comer um jantar, não. A ideia é que todas as semanas vocês se encontrem para construir relacionamento. Me fala como está sendo essa vivência. É ímpar. Para mim, a quinta-feira, eu já sou uma pessoa que costuma acordar às 5 horas da manhã para fazer as atividades. E eu tinha meio que um desafio de assim, putz, eu vou mudar a minha manhã, né? Voltada para a prática de esporte, voltada para Sim. caminhada, para ir à praia. E eu vou trocar ela por uma outra atividade. Aí, mas a partir da primeira você já vê que não, realmente você está fazendo algo muito, muito positivo para você, físico, mental, educacional. É uma experiência incrível que só quem participa pode estar falando. E para mim como eu disse, ela é ímpar. Você está num ambiente onde você se sente como um ambiente familiar. As pessoas que estão, o ambiente é um ambiente saudável, não é um ambiente tóxico, não é um ambiente onde você vai encontrar pessoas que só estão querendo se autopromover. Muito pelo contrário, são pessoas que estão sempre ali buscando e de braços abertos para ajudar você ou ajudar qualquer convidado. Eu já ouvi de convidados de eles chegarem e não ter aquele frio da barriga de repente você, puta, eu vou num lugar que eu preciso grudar naquela pessoa que eu conheço porque as outras pessoas vão ficar olhando meio diferente. Por quê? Porque aqui não tem tubarão. Aqui não tem panelinha. Aqui não tem panelinha, não é aquela coisa, porque aqui só estão os melhores empresários tal, mas a hora que você vai ver os melhores empresários é aquela panelinha que é o amigo de não sei quem, que é amigo disso, que é amigo daquilo. Obviamente que aqui você vai trazer amigos. Sim. Sempre, né? Mas não é aquela coisa panela. Não, aqui vem pessoas de propósito.
Pessoas que tenham o mesmo valor, e não o mesmo, que é difícil todo mundo ter todos os valores iguais, mas são valores muito próximos e propósitos muito semelhantes. Então é um negócio que você se torna uma reunião leve. É algo que na quarta-feira eu já me preparo à noite para vir na quinta, já começo a pensar em formas diferentes de estar fazendo a apresentação semanal, de como que vai ser, de quem que eu vou estar conhecendo, e cada vez mais você vê aquela proximidade que você tem com os membros, né? Com os membros que já estão. Eu tô desde o começo, tô desde agosto de 2024, Isso. desde 2024, onde a gente fez o lançamento em fevereiro, e cada quinta que passa é uma aproximação maior das pessoas, e o membro que entra, ou o convidado que veio, parece que a hora que ele entra aqui, a gente já se conheceu de outras vidas. Que maravilha. Você sabe que tem uma máxima de como você acabar com a sua equipe mais rápido. Crie panelinhas. Essa é uma máxima dentro do BNI. Então fica a dica, não criem panelinhas. Recebam as pessoas. E a gente falando isso, eu sei que você fala com propriedade, porque hoje você é coordenador de anfitriões. Sim. Né? E o que é que faz um coordenador de anfitriões? É a gente que vou querer saber como foi a sua disposição, primeiro, para aceitar esse convite. Sim. De coordenador de anfitriões. O que é que você sentiu ali quando recebeu esse convite? Primeiro, gratidão, que você sabe que eu tenho uma imensa gratidão aí desde o começo por toda a história que foi que eu estava passando pessoal, e na época, e no mesmo período onde a gente se conectou, a gente fez a primeira reunião e o convite que teve para, né, se tornar membro do BNI. A hora que você me recebeu veio de gratidão como um reconhecimento, e também não só por, de novo, né, não ficar repetindo a palavra gratidão, mas é algo que eu gosto muito. Eu amo estar em contato com pessoas, eu amo estar em contato, eu amo conhecer pessoas, e eu me vi como anfitrião. Falei, pô, anfitrião é você, a pessoa onde eu vou coordenar como fazer a melhor recepção para que as outras pessoas se sintam à vontade. Então, com isso, obviamente que está sendo um começo. Eu sei que eu tenho muita coisa ainda a fazer, a sentar com a equipe para poder implementar, mas o principal que eu faço, e muitas vezes eu quero fazer e vou implementar, é que aquela dor que eu tenho e que eu tive, né, não tenho mais, porque eu não tenho participado muito de outros grupos, mas aquela dor que eu tinha, e eu sei que muita gente tem, que é de você ir num lugar desconhecido, com muitas pessoas desconhecidas, que traz aquele frio na barriga, e que muitas vezes esse medo que é gerado, você não consegue ser você. Sim. É ao que eu vou buscar junto com a equipe de boas-vindas e de anfitrião, fazer com que cada pessoa que chegue aqui, ela se sinta em casa, ela se sinta mais confortável, para que ela possa ser ela aqui mesmo. Sem medo de julgamento e crítica alheia. Embora você ache que ainda tem muita coisa para ser implementado, para você crescer, segredo do sucesso você já vem fazendo. Um bom anfitrião é uma pessoa que recebe bem. E isso você já vem fazendo com maestria dentro da sua equipe. Então, continue fazendo exatamente o que você já faz. Receber bem, acolher, mostrar para o convidado ou para o visitante que ele não é mais um. Sim. Que ele não é alguém que está vindo e todo mundo vai ficar olhando para ele como se fosse, opa, novo negócio à vista. Não. Sempre que a gente convida alguém, e eu, quando membro, eu conseguia converter muitos meus convidados para o BNI, é porque eu sempre tive a ideia de, quando eu convido alguém para conhecer uma equipe do BNI, eu estou preocupada com o desenvolvimento dessa pessoa. Sim. Eu não estou preocupada em fazer pontinho para o semáforo, em bater minha meta dentro do BNI. Eu estou preocupada com aquela pessoa, como é o impacto do BNI na vida daquela pessoa. Então, eu conseguia fácil um sim para uma visita, porque a pessoa entendia que a minha preocupação era fazer com que ela crescesse profissionalmente, faturamento, né? Então, esse é um segredo do sucesso. Não façam panelinhas, recebam bem, acolham. Quando eu costumo visitar equipes, eu gosto muito de ficar como telespectadora. Então, um pouco mais distante, no network inicial, só para dar uma olhada ali no macro daquela equipe, né? E observo quando um convidado chega e fica sozinho. Ninguém encosta nele. O que é que essa equipe me passa? Estou fora da metodologia. Uma boa equipe, você quando chega nesse evento, você vai olhar e vai entender que todos os convidados já têm algum membro com ele
querendo ouvir a história dele. Escuta ativa, escuta atenta, né? É você procurar primeiro conhecer o outro para depois falar do outro sobre o que você faz. Então, seja interessante, não interesseiro. Então, essa é uma forma muito clássica dentro do BNI. E eu acredito piamente que você vem fazendo um bom trabalho Obrigado. na coordenação de anfitrião. Mas a gente sabe que não só de flores e sorrisos vive o coordenador de anfitrião, né? Ele tem que chegar mais cedo que todo mundo? Que hora você chega? Me conta. Pelo menos 30 minutos. Pelo menos 30 minutos a gente tem que chegar. Mas eu tenho uma coisa para falar, né? Até no próprio treinamento, quando a gente recebe essa formação, a gente fica aquele receio. Nossa, eu vou ter que contar com a minha equipe. Será que a minha equipe vai estar? Aí a gente faz os contatos. Mas uma coisa que eu tenho que falar, não conheci outros grupos, mas coincidentemente, lá em Dayatuba, na minha cidade, o coordenador de anfitrião, ele é um primo meu. Ele é Olha casado isso. com a minha prima. Olha só. E obviamente que eu também vou e tiro experiência como que ele faz para a gente poder aplicar aqui. Mas assim, uma coisa que acontece aqui, e eu tenho que agradecer ao pessoal da equipe, que é uma engrenagem, se eu atraso às vezes 2 minutinhos, 3 minutinhos, já tem pessoas que não teriam, de repente, a responsabilidade, que a hora que você chega, ele já está lá se movimentando para estar fazendo o evento, para que quando chegue 6h20, 6h25, né, o horário de iniciar, já esteja tudo pronto. E é um negócio bem bacana, porque as pessoas não esperam só quem é responsável fazer. Então, às vezes, eu chego lá, eu começo a fazer, o pessoal da minha equipe já vai fazendo o que eles sabem que precisam fazer, mas outras pessoas que não teriam o porquê estar lá, por conta de não ter essa responsabilidade, Sim. organicamente está lá nos ajudando. Equipe, Equipe. Time. né? Time. É sobre isso. Exato. Quando a gente fala muito sobre suporte, sobre apoio dentro do BNI, dentro de uma equipe do BNI, é sobre isso. Não vai ser a minha função, não é a minha responsabilidade, mas eu estou aqui sempre para agregar, né? Para somar aquele time. Então, por que não? Sim. Por que não fazer? E o sucesso, ele uma das fórmulas que eu vejo de sucesso não é você fazer somente bem feito aquilo que você tem que fazer. É você fazer bem feito o que você precisa fazer, porém também fazer a mais. Sem você não, eu vou entregar só isso que eu tenho que te entregar. Não, você não vai ter sucesso. Você vai ser diferente daquilo que você faz. Agora, se você quiser ter sucesso em tudo, você tem que entregar mais do que você foi pago ou do que você foi se esperava. sugerido, do que você foi esperado. Sim, né? sim. É sempre acima da expectativa e não abaixo. Ou não equalizado. Valores do BNI. Sabemos que temos os valores do BNI, que seguimos esses valores do BNI. Me fala qual dos valores do BNI, para você, é mais latente, que você utiliza ele, mas eu estou falando é dentro da sua casa. É o give again. Para mim, esse é muito forte. É muito forte. É óbvio que a gente tem aquele alinhamento da expectativa que é até ontem que o comunicar, a gente tem a comunicação verbal e a comunicação Sim. não verbal. Sim. E o que vale da comunicação verbal ou não verbal é o que realmente a pessoa que recebe a mensagem ela entende. Sim. Então, assim, eu busco com ações, atitudes e falas, buscar o quê? Me doar mais, né? Seja com tempo, seja com o meu trabalho, seja com ganhos, para que eu possa doar para as pessoas que estão comigo e principalmente na empresa. Né? Na empresa, tanto que a segunda-feira, que é o primeiro dia da semana, eu fico 100% focado para trabalhar com as pessoas de dentro da empresa. Então eu quero o quê? Eu quero estar ajudando elas para que elas possam depois estar me ajudando com o quê? O meu sonho é a minha empresa se tornar referência. Esse é o meu sonho, mas será que é o sonho deles? Muitas vezes pode ser diferente, mas se eu conseguir alinhar o sonho deles com o meu sonho, a gente vai conseguir chegar junto no sucesso. Me fala o que é que você acredita que o BNI já mudou o Lucas como pessoa. Eu quero saber o CPF primeiro. CPF fortaleceu a questão da disciplina, fortaleceu a questão do comprometimento, fortaleceu a questão do network, da forma de se relacionar com as pessoas, né?
E gradativo não só com, eu falo, né, hoje até comentei com o Felipe, que realmente a quinta-feira ela é 10% do que é o BNI. Ah, sim. Se todo membro entendesse É 10% do BNI e ele até compartilhou um pensamento que faz sentido, né? É como se a quinta-feira fosse uma celebração de tudo que foi feito. Isso. Então, não só os 10% da quinta-feira, mas o contato que você acaba tendo, a troca de experiências que você vai tendo com as pessoas do BNI, com o Spotify riquíssimo que tem de podcast do BNI e as reuniões online e também a parte educacional, aquilo ali para mim é ouro. Eu acho que se juntar todas as faculdades a nível mundial não fornece a experiência e o ensinamento que tem. Se a gente souber aproveitar Sim. aquilo de forma contínua e Sim. constante, vai te trazer resultado. E assim, olhando para o Lucas em 2024, em agosto, quando eu entrei, e para o Lucas hoje como CPF, muito dos valores do BNI moldaram a minha forma de pensar e agir. Que maravilha. Fico muito satisfeita de ouvir. No CNPJ, na CNPJ empresa. é metodologia. É a metodologia aplicando lá dentro, trazendo com que as pessoas que trabalham comigo entendam que tem que ter a competitividade sadia dentro da empresa, mas não aquela competitividade de querer derrubar o outro e ser melhor que o outro. Não, você pode ser melhor que o outro, mas sem querer derrubar ele. E sim estar disposto a ajudar. E uma outra questão é em relação à entrega com os meus clientes, é entregar mais do que a gente está proposto. E não falar assim, não, mas eu não sou pago para isso, teria que ter pego o plano X, o plano Z, o plano Y. Não, vamos fazer para depois ele ganhar valor Sim. e você chegar e fazer. Isso eu passo não só para dentro da empresa, para clientes, como também para pessoas que vivem comigo, né? Porque não sei se posso afirmar que é uma cultura, mas você vê muitas pessoas dentro do corporativo falando o seguinte, eu não vou fazer isso porque eu não sou pago para isso. Eu vou falar com ele para ele me pagar, daí eu faço. Não. Sim. E a minha história de sucesso dentro do meu profissional foi dentro da empresa que eu trabalhei por 15 anos, eu sempre fazia mais do que me pediam e organicamente, né, a lei do retorno, a lei da atração, os resultados eles vinham. Sim. Aí, hoje você é um coordenador de anfitrião dentro da sua equipe. Sim. Se você tem alguém para convidar para o BNI, como você faria esse convite? Se eu nunca ouvi falar no BNI, me convença a ir para uma reunião do BNI. Como você faria? Olha só, quem sabe faz ao vivo, né? É sobre isso. Bom, uma das coisas que o BNI ensina mais é a escuta ativa. Por eu ser de comunicação, gostar de falar, a gente acaba falando mais do que ouvindo, né? Mas eu acabei ficando mais focado no ambiente e aumentando a preocupação alheia, não deixando do meu amor próprio de preocupar comigo e com a minha empresa. Mas se eu ouço algo que eu vejo que aquela pessoa está precisando, eu vou trabalhar essa dor dentro dela para que a BNI vai ter a solução. Por exemplo, vou trazer até alguns convidados que eu trouxe. Conversando com eles estavam reclamando de falta de visibilidade, que tinha pouco contato, tal, interação. Eu trazia eles para falar, viu, vamos numa quinta-feira, topa numa quinta-feira fazer tomar um café diferente? Como assim um café diferente? Um café com empresários. Obviamente que a hora que você fala a pessoa que é ligada com o business, ele já começa a ver aquele balãozinho Sim. com oportunidades. Sim. E muitas vezes ele mas o que é? Eu falei, você conhece o BNI? Alguns sim, outros não. Aí a hora que ele fala que não, eu falo assim, olha, o BNI hoje ele é um dos maiores grupos, se não o maior grupo de empresários do mundo. Que tem hoje um grupo aqui em João Pessoa e que faz com que você possa não só conectar com essas pessoas, como também conectar com o próximo. Sim. E aí, muitas vezes a pessoa fala, é uma rodada de negócio? Não, não é uma rodada de negócio. Muito bem. Falei, não é uma rodada de negócio. Falei, vamos lá para ver? Por quê? Aí a gente tira aquela coisa, não é uma rodada de negócio, ele já começa a ter essa outra visão. Sim. Mas ao mesmo tempo, a gente faz o quê? A gente cria aquele desejo dele, se não é um grupo de negócios, é o quê? É um grupo de network, é um grupo onde você vai trocar experiências.
E aí eu falo, é totalmente diferente de qualquer grupo de network que você foi. Mas eles falam, mas como? Vamos para lá, que você vai conhecer. Aí a pessoa fica naquele desejo, né? E precisa fazer o follow-up. Porque eu já tive convidados que pagou e não vieram, né? Que é o no-show que a gente fez, que a gente fala. E também aquela coisa, é igual venda. Se você falou com uma pessoa tal, já pega o link de cadastro, já manda para ele e fica fazendo, porque senão até chegar no dia ele vai esfriar, por conta às vezes de acordar às 6 horas da manhã, 6:30 da manhã. Então eu vou trabalhando isso, eu vou entendendo qual que é a dor da pessoa e olhando do que o BNI pode proporcionar para ele, naquele momento eu faço isso. Tem que usar estratégia de marketing. Esse é o acompanhamento que a gente precisa fazer, sim. Quando a gente convida, a gente não simplesmente convida e nunca mais fala com a pessoa. Exemplo, vou convidar para a próxima semana. Eu convido hoje e quando for no dia, eu digo, segue o endereço. Não. Eu convido hoje, eu falo depois de amanhã. Você ficou com alguma dúvida, no que eu posso mais te ajudar? Manda algum material até do BNI para ele ter uma ideia. Sim. E aí, mais 2 dias para frente, posso confirmar que está o link de pagamento. E na véspera, eu digo, estamos esperando você amanhã, que bom vai ser recebê-lo. Está aqui o endereço. Esse acompanhamento, de fato, na prática, é necessário e faz diferença, Lucas. Faz diferença, porque o que eu fiz de acompanhamento de convidado meu era impressionante, porque a gente tem dentro do BNI uma margem. Exemplo, você quer que 2 convidados compareçam? Convida 10. 5 vão te responder. 3 vão dizer que vão. 2 vão aparecer. Fudeu, né? Nunca convidei 10 para irem 2. Eu convidava 12, 15 para irem os 12, 15. Tá. E aí era interessante porque me perguntava como que você consegue converter dessa forma. Essas pessoas eu já conhecia de mais tempo, mas não eram contatos próximos. Só que sempre era um tal de, vamos tomar café? Como está a tua empresa? Ou seja, você sempre foi interessada em saber como era o desenvolvimento profissional e empresarial daquelas pessoas. Sim. Na hora que você faz um convite desse, a pessoa olha e faz, caraca, se a Adelaide está me chamando, é porque o negócio é bom. Sim. Porque ela sempre está antenada, então eu quero ir. Então eu realmente convertia meus convidados, porque eu fazia essa ideia do que eu estou interessada em saber o que é melhor para você, e depois eu convidava com antecedência e eu acompanhava. Depois que eles visitaram a reunião, o que é que eu fazia? Mandava uma mensagem agradecendo pela presença. Eu não mandava mensagem para saber se a pessoa queria se tornar membro do BNI. Tornar-se membro do BNI, às vezes vai acontecer, mas é consequência de você ter um perfil para isso. Então, nem todas as pessoas são para o BNI. Mas veja, o BNI é para todo mundo. Então, nesse pensamento, por que não visitar uma equipe para conhecer? Quando eu falo que me incomoda o fato das pessoas não ouvirem falar do BNI, é porque eu sei que quando alguém foi convidado de alguém e ele vai a uma reunião, é bom para ele. Abre a cabeça, abre o horizonte. Eu tenho contato com outros empresários, eu escuto sobre... A gente hoje assistiu uma palestra, né, sobre empréstimos empresariais. Juros. Que coisa didática, Sim. né, em que todos... Quando que... Vamos lá. Uma pessoa que está começando no empreendedorismo, ele tem acesso a esse tipo de ensinamento da forma que a gente teve hoje. Então, é sobre isso. Por mim, eu tenho pós em finanças e controladoria e o assunto que foi colocado hoje, eu não me recordo disso ter sido tratado na pós. Então, é sobre isso, né? E aí o Hamilton, muito sabiamente, deixou na gente, né, essa impressão de que ele é um especialista no que ele faz. Credibilidade. Agora, fica mais fácil ou mais difícil de você indicar ele para sua rede de contato? Para vocês que estão assistindo, membros, prestem atenção na apresentação principal de vocês. Ela é, sim, o cartão de visita. Ela é, sim, a porta de entrada para que os membros da sua equipe possam referenciar você de forma mais
né, consistente. E com segurança, né? Hoje Segurança. deu essa clara ideia. Sim, sim. Você falando isso com certeza porque existem várias formas, né? Você está conhecendo a pessoa, então você pode, através do conhecimento que ela vai te trazer numa conversa, numa apresentação, Sim. num case de sucesso, né? Que a gente tem as apresentações semanais que eu falo em ser estratégico, não pensando em vender, porque senão eu Sim. estou sendo contraditório em a questão Sim. da rodada de negócio, Sim. mas em trazer a segurança para os outros membros de que eu tenho conhecimento naquilo que eu estou como especialista, Sim. né, trazendo um case de sucesso, pedindo referência, você também vai conseguir fazer com que ele tenha o foco e saiba exatamente o que você quer, que aí fica mais fácil. Sim. E aí você vai criando um posicionamento e credibilidade. Então, eu, pelo menos, a preocupação minha, né, eu vou fazer ainda daqui 2 semanas A sua apresentação. a minha apresentação, e já fica como dica para estar... eu já comecei a montar ela, Isso. mas na questão da semanal, minha preocupação é como é a comunicação que eu vou passar, que eu vou emitir para que os membros que estejam ouvindo possam entender e saber como me vender para a sua referência. Sim, é isso. Se você pudesse deixar um recado hoje, a gente tem mudança de gestão todo mês de abril e outubro, Sim. no BNI Mundo, em todas as equipes. E hoje você é coordenador de anfitriões. Se você pudesse deixar um recado para quem está assumindo agora esse tipo de coordenação também, qual seria esse recado? O recado primeiro, que você tem que olhar aí como uma oportunidade de você contribuir com as pessoas em questões de leveza, né? De como você pode aprimorar a forma como você recebe e faz a recepção das pessoas, e isso você vai poder agregar não só aqui dentro, como você vai poder replicar de repente na sua casa, num evento que você vai fazer na sua empresa, Sim. num evento que você tá lá e olhar para uma pessoa que está perdida, como que você possa fazer para essa pessoa ser integrada nesse momento, e principalmente como você receber os seus clientes. Você também é uma prática, né? A prática leva à perfeição. Lucas, você estava preparado para isso? Eu nunca tinha sido um coordenador de anfitrião, mas eu, através do treinamento, das orientações, eu acredito que foi suficiente, e aí eu vou aprimorando, vou melhorando, fazendo contato com outros anfitriões que já têm experiência, buscando ideias, né? Hoje a gente tem a internet aí que Sim. é só quem quer ficar sentado que não vai conseguir. Então, o que eu falo? Veja como uma oportunidade. Eu não vou aceitar porque eu já tenho meus afazeres domésticos, meus afazeres profissionais. Só te falo, você está perdendo oportunidade. É isso. É falta de tempo? Não, não é falta de tempo, é falta de prioridade. Muito bem. Lucas, muito obrigada. Obrigada por ter vindo, compartilhar a sua história, contar um pouquinho do que é o BNI para você. É muito bom a gente ouvir os membros antigos, mas também é muito bom a gente ouvir os membros novos. Os antigos nos dão experiência, os novos nos dão esperança, né, de continuidade. Obrigada por ter vindo. Eu agradeço. Obrigado pelo convite e obrigado por permitir eu estar aqui na BNI e me convidar como coordenador e também como participante do podcast. Obrigada a você. E conte comigo pra gente bater nossa meta. Por favor. Bora. Obrigada. Para você que nos acompanhou até aqui, curte, comenta, compartilha. Entenda que se você acredita que esse podcast em algum momento pode acrescentar, somar na vida de alguém, manda para ele. De nada vale a vida se não for para somar na vida do outro. Muito obrigada e até o próximo episódio.